Olá, meu nome é Julissal Kojima, representante de vendas da Bentley System da linha OpenFlows, e eu vou fazer uma breve explicação bastante sucinta e direta sobre o que são os gêmeos digitais para o setor de saneamento. Bom, existe muita confusão entre o que é um gêmeo digital e BIM. Eu vou usar esse ciclo de vida da infraestrutura de saneamento para ilustrar tanto o que é o gêmeo digital e o que não é o de gêmeo digital, no caso o BIM. O gêmeo digital é a representação digital de ativos físicos, processos e sistemas, e utiliza informações para permitir entender e modelar o seu desempenho. Então a gente já vê aqui algumas similaridades e algumas diferenças entre o gêmeo digital e o BIM. Vamos começar pela diferença. O BIM ele é uma representação estática de um ativo, só um ativo, nas fases, principalmente nas fases de planejamento, projeto e construção. Já o gêmeo digital, além de incluir tudo que o BIM se propõe, ele inclui também as fases de manutenção e operação, que é muito importante numa infraestrutura que tem um ciclo de vida muito longo, né? A outra diferença, que a gente já falou de performance, processos e sistemas, é que o gêmeo digital ele é atualizado continuamente, utilizando múltiplas fontes de dados, como sensores, campanha de dados, para representar este ativo, a posição dele, status, o desempenho, em um tempo real. Então há uma diferença. O BIM ele é estático, ele é a representação estática da infraestrutura em um determinado ponto no planejamento e construção. O GEM digital não. Ele tem a representação do ciclo de vida desde o planejamento até seu projeto, análise, construção, operação e manutenção. Então é por isso que a gente fala que o GEM digital tem componente digital, cronologia digital e contexto digital. O componente digital seria a apresentação digital do ativo. Cronologia digital seria como esse componente vai evoluir ao longo do ciclo de vida dele. E o contexto digital, que a gente está falando aqui, é como esse componente se comporta em relação às condições que ele vai enfrentando ao longo dessa cronologia digital. Então, dessa forma, a gente conclui que o GEM digital vai permitir a entender o que se passa com um ativo físico no mundo real. Vai ajudar a gente a encontrar gargalo, planejar ação de melhoria operacional, representar o ativo ao longo do ciclo de vida dele e conectar essas informações que esse ativo ele interage durante todo o ciclo de vida dele. O regime digital é vivo, ele é dinâmico. Os dados vêm de diferentes softwares, em diferentes formatos e mudam o tempo todo. E ele permite também que os stakeholders utilizem essa informação, esse comportamento, esse desempenho e oferecem ferramentas para uma interação dinâmica, para conseguir administrar melhor esse bem. Então vocês devem se perguntando como é que o GM digital vai ajudar os desafios de uma prestadora na operação de serviços de abastecimento de água. O GM digital vai permitir redução de perdas, redução de custos de energia elétrica, né? Tempo de bomba que está sendo economizado, com redução de pressão da rede, controle de custos operacionais, né? Porque a gente sabe muito bem que energia é cara, qualidade, monitoramento e controle da qualidade e conformidade da água em tempo real, previsão da demanda e otimização da produção. Como o GM digital, além ele utiliza tecnologias como machine learning, inteligência artificial, IoT, ele consegue identificar padrões de comportamento desse sistema e ele permite você antever, ter uma operação mais proativa ao sistema. Você sabe que final de semana vai ter uma diminuição da pressão, você consegue programar, por exemplo, um desligamento de alguma bomba para reduzir a pressão. E isso vai conseguir permitir à operadora balancear
a qualidade do serviço e o custo do preço da água, porque é claro, se você fizer um serviço zero de perdas, tem um custo alto operacional, então você consegue ter um equilíbrio esse entre o custo operacional e a qualidade do serviço. E também, vamos destacar também a questão de manutenção e simulação de eventos emergenciais e treinamento. Você consegue programar as operações, não esperar os vazamentos surgirem para serem reparados, assim você mantém o desempenho da rede mais alta, e você consegue também, através das simulações de eventos emergenciais, fazer treinamentos da equipe. Então você vai conseguir reduzir o tempo de resposta das chamadas operacionais. Para concluir, eu vou destacar o papel do modelo hidráulico ao longo do ciclo de vida de uma rede de abastecimento de água. Então, na fase inicial de projeto, ele vai permitir fazer algumas ações de maneira otimizada, que é o traçado, dimensionamento hidráulico, seleção do conjunto motobomba, avaliar o comportamento hidráulico para determinar onde vai ter que ter alguma válvula ou não, de controle que vai ter que ser feita essa válvula. E tudo isso, né, você tem que colocar em perspectiva que você pode fazer isso tanto para início de plano como final de plano. E já na parte de análise de planejamento, entra a questão dos planos diretores, estudos de expansão do sistema que estão nesses planos diretores, planos municipais de saneamento básico, como esses novos empreendimentos se encaixam, afetam o comportamento hidráulico dessa rede para fazer a avaliação do custo energético, às vezes até análise de viabilidade econômica dessas expansões são planejadas, determinar a setorização, que são os distritos, medição e controle, para criar os planos de controle e redução de perda e de energia. E por último, na fase de operação, não permitir você fazer o monitoramento dessa rede, avaliar o desempenho da rede, como seja por vazão, pressão, das bombas, da reservação, e isso tudo vai servir a base para você fazer simulação em tempo real e com as ferramentas que eu já destaquei, fazer simulações futuras para avaliar impactos de flutuações de população, por exemplo, e também as simulações de evento emergencial. O que é tudo isso? Você está pensando o ciclo de vida da infraestrutura como um todo. Na fase do CAPEX, você consegue encurtar a fase com um planejamento mais assertivo, com menos erros, diminuindo o custo, né? E na fase OPEX, que também é custo, você vai conseguir diminuir o custo energético, diminuir quebras de válvulas ou de canalização por estar operando a pressão excessiva, diminuindo o tempo de hora bomba, reduzindo o custo energético. E isto são alguns pontos que eu gostaria de destacar. E eu gostaria de agradecer muito a vocês e se precisarem de alguma coisa, entrem em contato comigo. Eu agradeço muito a audiência de vocês e boa noite.